Como ter controle emocional? Você sabe? Você tem? Será que você tem mesmo? Vamos ver. Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos conversar sobre controle emocional. Será que você tem controle emocional? Não tem? Eu vou te fazer algumas perguntas para saber se realmente você tem controle emocional. Numa situação de estresse, você escuta mais ou você fala mais? Isso é um ponto muito importante para a gente começar a analisar. E por que a gente está falando disso? Recentemente, vimos dois homens de muito poder, né? Um com muito poder financeiro e influência nas redes sociais e um bem conhecido na televisão. Quem que eu tô falando, né? Pablo Marçal e Datena. Vocês viram aquele episódio? O cara, com toda a lábia dele, tirou o outro do sério e fez com que o outro chegasse a um ponto de pegar uma cadeira e tacar nele. Agora me diz uma coisa. Será que essas duas pessoas têm controle emocional? Eu quero que você analise da seguinte maneira. Vamos pensar pelo Pablo Marçal. O cara tem um poder de persuasão, de falar muito bem. Então ele convence muitas pessoas. Então ele conseguiu convencer o Datena a ficar bravo ao ponto de pegar uma cadeira e tacar na cabeça dele. Isso é loucura, gente. Aí beleza, vamos lá. O poder de persuasão do Pablo Marçal. Será que tudo que ele fala é verdade? Porque aí você começa a analisar os pontos, né? Ele tirou o Boulos do sério, agora ele está tirando o Datena do sério. E quem será o próximo? Então, será que ele está realmente tirando essas pessoas do sério de propósito? Beleza? Pensa aí. Agora vamos para o outro lado. O Datena quer ser nosso prefeito de São Paulo. Nosso não, né? Que eu não sou mais de São Paulo. Eu era, mas não sou mais. Ele quer ser o prefeito de São Paulo. São Paulo é uma cidade fácil? Não, gente. É a maior metrópole do Brasil. É onde rola mais dinheiro, é onde rola mais corrupção, é onde tem os maiores negócios, as maiores empresas, é onde rola muita coisa. E todo mundo sabe, todo mundo que já assistiu um pouquinho de televisão na vida, ou sabe da história do Brasil, né? Sabe que São Paulo não é fácil, tem muita coisa errada. E aí, será que o Datena tem psicológico para governar uma cidade igual São Paulo? Será que ele tem pulso firme? Tem psicológico para tomar as melhores decisões para cuidar da população de São Paulo? Eu, Fagner, acho que não. Com a reação dessa. Deu para entender onde que eu quero chegar? Mas vamos lá. Eu quero mostrar para vocês um ponto muito importante e eu acho que é o crucial para você não cair na conversa do Marçal e não ter a reação que o Datena teve. Ouvir. Ouvir é a melhor ferramenta, gente. Para tudo nessa vida. Seja no relacionamento amoroso, seja nos negócios, seja na sua formação acadêmica, estudo, sei lá, saúde, filhos. Você tem que ouvir mais. Por que a gente tem que ouvir? A pessoa, quando começa a falar, e ainda mais se ela estiver nervosa, ela se perde no contexto. Ela se perde, o raciocínio dela não consegue acompanhar, porque o estresse está batendo muito alto. Isso atrapalha o cognitivo e ela não consegue raciocinar de maneira racional. E aí, fala o que não deve ou entrega tudo que não deveria entregar. E aí você pode tirar uma conclusão em cima disso. Igual o Pablo Marçal fez com o Datena. Conseguiu tirar ele do sério a um ponto que ele explodisse. E aí o Pablo Marçal usa como isso? Como ferramenta contra o Datena. Porque se o cara não tem psicológico para ficar ouvindo ladainha, como é que o cara consegue ser prefeito de São Paulo? Então ele ganhou muitos pontos em cima do Datena. Pela falta de inteligência emocional. Então vocês entenderam que quando você escuta mais
Eu sei que você vai querer falar. Você vai estar tão doido para falar, mas você não pode falar. Você escuta, escuta, escuta. Em momentos estratégicos, você vai lá e faz um comentário para fazer com que a pessoa fale aquilo que você quer. Aí, pau, você guarda. E você continua. E nesse que a pessoa está falando, você vai guardando as informações. Vai guardando. E aí vai chegar um ponto que se você pegar um gatilho, você vai pelar e coloca outra perguntinha. Que a pessoa, sem querer, ela já vai entregar mais. Então, ouve. Ouve, mas ouve com atenção. Ouve racionalmente, sem colocar o seu emocional no meio. Não pode colocar o emocional. Se levar para o lado emocional, perdeu. Perdeu. Não dá. Você tem que ser racional. Seja lá em qualquer tipo de negociação, situação, estresse. Eu mesmo já passei por uma situação na minha vida que eu estava sendo assaltado. O cara estava com a arma apontada para mim, querendo dinheiro, querendo levar o carro, isso lá na época da quebrada. E aí eu não tinha dinheiro e o carro estava sem gasolina. Eu puxei assunto com o cara. Nesse momento eu não tinha nada a perder. Eu era jovem, estava voltando de uma balada, ia roubar o carro como? Não tinha como levar o carro, estava sem gasolina. Dinheiro não tinha, nada. Celular não tinha, nada, zero. Então vai levar o quê? Nada. Então, eu para não querer morrer, porque eu não queria morrer, né? Isso eu tenho certeza que eu não queria. Com um negoção desse tamanho apontado na minha cabeça, eu falei o quê? Vou conversar com ele. Conversei com o cara, perguntei de onde que ele era. Mentira. Primeiro eu falei da onde eu era. Que eu era daquele bairro mesmo, que tinha saído para uma festa. Criei a situação, fui criando um contexto com ele. Ele começou a falar um pouquinho dele. E aí o cara falou assim, fica de boa aí. Aí beleza, ele foi embora. Então você tem que ter controle emocional. Se eu me estresso nessa hora, se eu me desespero, tento reagir, xingo o cara, eu não sei como que o cara tá emocionalmente. Pode ser que ele tava nervoso, precisando de dinheiro, pode ser que ele esteja drogado, e aí ele também não tem controle sobre a emoção dele, e ele me dá um tiro. E é o que a gente vive hoje em dia. Em determinadas situações da nossa vida, se você assusta, se estressa, fica espalhafatoso, você pode morrer. Por coisa besta. Então você tem que ter o controle emocional sempre. Eu sei que não é fácil. Nunca vai ser fácil. Mas você precisa ter o controle emocional. E ficar em silêncio na maioria das vezes. Principalmente em níveis de estresse. Quando a conversa está estressante, não tente falar mais alto. De preferência, quando você for falar, fala baixo. Se a pessoa não conseguir escutar ainda da primeira vez, a pessoa vai parar e vai perguntar o que você falou. Se a pessoa mesmo assim, você falou baixo, e a pessoa não parou para perguntar para você, é porque realmente ela não está prestando atenção em nada, ela só está falando. E aí você vai lá e fala um pouquinho mais alto, para ver se a pessoa te escuta. E nisso já vai tirando o senso crítico, para ver se a pessoa tá ali mesmo ou só tá dentro da cabeça dela com estresse. Deu? Deu para pegar alguma coisa? Se deu, gente, conversa comigo. Fala para mim se você já passou por algum nível de estresse, onde você se viu perdido e falou demais, mais do que devia. Conversa comigo pra gente trocar uma ideia aí e tentar evoluir nessa conversa, tá? E ó, não esquece. Curte, comenta e compartilha. Beleza? Grande abraço. Tchau, tchau.